Queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso único e suficiente Salvador. Amém? O que é a cruz? Este é o título desta mensagem. O que é a cruz? Irmãos, a crucificação era um terrível método usado pelos romanos para aplicar a pena de morte a algumas pessoas. Somente os piores criminosos eram condenados à morte de cruz. Os próprios romanos, um povo implacável daquela época, aboliram a crucificação por considerarem que era uma prática muito cruel. Jesus, que não tinha nenhum pecado, nenhuma culpa, foi pregado na cruz por conta dos pecados da humanidade. E agora, pela sua morte na cruz, todo aquele que crê e aceitá-lo como o único e suficiente Salvador, terá a vida eterna. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz assim: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Queridos irmãos, queridos ouvintes, a cruz não é um objeto místico que serve como amuleto protetor. Também não é apenas o símbolo de uma religião, e nem mesmo um ornamento ou joia preciosa. A verdadeira cruz, queridos irmãos, é um objeto de tortura, um objeto de castigo e de sacrifício. Na cruz, o crucificado é humilhado publicamente e sofre dores terríveis até a morte. O objetivo da crucificação, meus irmãos, era envergonhar o condenado e fazer de sua punição um exemplo para todos. Portanto, queridos, devemos levar a cruz todos os dias, seguindo o Senhor Jesus. Qual o verdadeiro significado da cruz? Vamos refletir agora sobre o significado da cruz para os cristãos hoje. O primeiro significado: reconciliação. Em Efésios capítulo 2, versículo 16, diz assim: E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Entendemos aqui, meus irmãos, que a cruz nos fala do sacrifício de Jesus por nós e do evangelho da salvação de todos os pecadores, pois antes estávamos separados de Deus por conta dos nossos pecados, mas fomos reconciliados com Deus através da morte de Jesus. Irmãos, quando levamos a nossa cruz, devemos crucificar os nossos desejos e opinião se for preciso,
para amar o nosso próximo e nos reconciliar com os nossos inimigos. A cruz significa reconciliação. Segundo significado, glória. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 14, diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. É a palavra de Deus, queridos. Aqui nós vimos, queridos irmãos, que Jesus foi envergonhado na cruz e suportou tamanha afronta, porque ele sabia que receberia a glória de Deus. Por mais terrível que tenha sido a sua dor, nada se compara com a glória divina. Irmãos, se quisermos levar a nossa cruz nesta vida, não temos com o que nos gloriar. Apenas reconhecer nossas fraquezas e glorificar a Deus em tudo. Por mais difícil que seja, meus irmãos, levem a sua cruz glorificando a Deus. A cruz nos ensina a glória de Deus. Terceiro significado, sabedoria. A Bíblia diz assim, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Irmãos, a cruz nos revela a sabedoria de Deus e não do mundo, porque para o mundo um Deus crucificado parece loucura, mas para nós sabemos que consiste na sabedoria divina, confundindo os sábios deste mundo, conforme diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 23 a 25. Quando levamos a nossa cruz e aceitamos a vontade de Deus sobre as nossas vidas, nós nos tornamos mais sábios e mais espirituais. Contudo, devemos crucificar a nossa própria sabedoria e buscar o discernimento espiritual. A cruz é a sabedoria de Deus. Quarto significado, pregação. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Queridos irmãos, a notícia de que o Messias, o profeta da Galileia, o carpinteiro de Nazaré, morreu crucificado e ressuscitou o terceiro dia, foi a mensagem que abalou o mundo. Por isso, deve ser sempre o principal conteúdo da nossa pregação. A mensagem da cruz, de que Jesus morreu para nos salvar, deve ser o tema da nossa pregação. E também, queridos irmãos, devemos levar a nossa cruz todos os dias. A cruz é a pregação do Evangelho. Quinto significado, poder. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos,
é o poder de Deus. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Irmãos, Deus derramou todo o seu poder em amor na cruz por cada um de nós. Naquele momento, Jesus tinha o poder de descer da cruz, se quisesse, mas ele preferiu permanecer e mostrar de forma ainda maior o seu poder. Queridos, quanto mais fracos somos, mais o poder de Deus se manifesta em nós. Por isso, devemos levar a nossa cruz onde nos sentimos impotentes para receber o poder de Deus sobre as nossas vidas. A cruz revela o poder de Deus. Sexto significado: conversão. A Bíblia diz assim em Gálatas, capítulo 5, versículo 24: E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Queridos irmãos, queridos ouvintes, na cruz de Cristo convergiu todo o pecado da humanidade sobre Jesus, que ao derramar seu sangue nos lavou e nos perdoou. O propósito do espetáculo da cruz era para que todas as pessoas de todos os tempos e lugares se direcionassem para Jesus, sendo toda a humanidade alcançada por Ele. A cruz serve para sacrificar nossa carne e nos transformar, negando nossas próprias vontades. Por isso, o levar a cruz significa se converter a cada dia, negando as vontades da carne e assumindo a obediência à palavra de Deus. A cruz significa também conversão. Sétimo significado: perdão. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, versículo 14, versículo 2, versículo 14, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Queridos irmãos, queridos amigos, vimos que Jesus declarou na cruz o perdão não somente para os soldados que o castigavam, ou aos fariseus e à multidão que pediu sua crucificação. Jesus declarou o perdão dos pecados de toda a humanidade, desde o primeiro ser humano até o último. Jesus perdoou todo o mundo. A cruz é a maior prova de perdão. Como pode alguém sendo castigado e humilhado encontrar forças para perdoar enquanto ainda está ofendido? Somente o amor de Deus, que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz. Por isso, o nosso levar a cruz todos os dias deve ser para perdoar todos que nos ofenderem. Na cruz, Jesus nos trouxe o perdão.
Portanto, queridos, levem a sua cruz. Em Lucas, capítulo 14, versículo 27, diz assim: E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Você quer ser discípulo de Jesus? Leve a sua cruz. Irmãos, a palavra de Deus nos revela que a cruz é a reconciliação de Deus com o ser humano e deste com o seu próximo. Também mostra a glória de Deus e não a vergonha do pecado. Nos ensina a sabedoria que é espiritual e não carnal, nos dá uma mensagem que deve ser a nossa pregação do Evangelho, nos capacitando com seu poder acima de nossas fraquezas, fazendo-nos converter de nossos erros, mudando nossas vidas e declarando o perdão definitivo de nossos pecados. Pois não existe cristão sem cruz. Pensemos nisso, queridos. Amém? E que Deus assim nos abençoe.